Mais um dia de celebração, preparação à grande festa de Santo Antônio. E quando nós celebramos um santo, exaltamos o próprio Deus, porque a santidade é do Senhor. E nós, peregrinos nessa terra, reconhecemos que somos chamados à santidade, é um grande dom que Deus nos concede. Para que tudo isto? Para que a vida se torne melhor. Para que o grande dom que Deus concedeu seja partilhado de maneira digna. Celebramos Santo Antônio. E hoje lembramos também a sua bondade para com os que sofrem, os que têm fome, tanto que trazemos o pão de Santo Antônio, que lembra o mistério eucarístico, a doação plena da vida, e a mesa da Eucaristia deve nos levar às mesas. Às mesas. E nós, quando nós comungamos, é para que a nossa vida assuma a mesma dimensão daquele que se colocou a serviço. Alimentados pela mesa da palavra, pela mesa do pão da Eucaristia, o corpo do Senhor. Para que nós nos voltemos a esta realidade e façamos das demais mesas o mesmo mistério. Na mesa da doação, na mesa do amor, na mesa onde todos recebem o perdão, onde todos e cada pessoa é chamada pelo nome, para não sermos enganados por essa estrutura de mundo que temos aí. E aí podemos nos perguntar, e nós sabemos muito bem, na mesa da educação, todos têm igual participação, é assim ou não? Todos têm igualmente, têm participação, são aceitos nos colégios, têm faculdade para estudar, os filhos, os netos, está tudo assim no Brasil, está ótimo, não está? Parece que não, né? Na mesa do trabalho, todos têm trabalho, salário digno, aposentadoria adequada, então é beleza também, não está? É assim? Na mesa da saúde, nem se fala. Tão santo que se volta para os que sofrem, para dizer a nós que esse mundo não é como Deus desejou. Este mundo que gera muita confusão, e a palavra de Deus hoje nos faz refletir muito bem na vida. O primeiro livro, a primeira leitura, Tobias, 2 corações angustiados, Tobias e a mulher, que suplicam ao Senhor. Corações angustiados pela situação que já vivem e também pelas línguas maldizentes, porque nesse tempo as pessoas acusavam que essas pessoas eram pecadoras diante de Deus, por isso até castigadas, ou a fé delas que era fraca demais, coisas que infelizmente até hoje nós sustentamos. Você não consegue muitas coisas porque se você não reza, talvez a sua fé seja fraca. E nós criamos uma grande confusão dentro de nós, como se Deus se medisse por isto. Estais enganados, diz Jesus, àqueles que se aproximam dele, que não acreditavam na ressurreição, pertenciam à classe da elite em Israel, os saduceus, e por isso querem aproveitar da vida e explorá-la ao máximo, sem se importar muito com o outro, se o outro tem. O importante é que a minha mesa esteja farta, e mesmo que se perca até muita coisa, muitos alimentos, e Jesus chega, mostra-nos uma outra realidade. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos vivos, porque Deus nos quer vivos aqui, desde já, porque Ele é quem criou esse mundo e colocou nessa terra a vida. E celebrar Santo Antônio e dos pães que ele ajuda e nos ensina a partilhar, é entrar em sintonia com o próprio Senhor e acolher a sua palavra que nos diz para que nós sejamos bons. Isso deve ficar dentro de nós, ressoando profundamente em nosso coração. E eu digo a vocês,
não tenham medo de serem bons. Ainda que não entendida a bondade, por alguns seja até classificada não como bondade, como falta de capacidade. Você deixa as pessoas abusarem ou passarem você para trás, tantos outros argumentos que querem perturbar o nosso coração. Tenha receio sim de ser uma pessoa má. Tenha muito medo de entrar no ritmo da corrupção daqueles que corrompem este mundo. Mas queira se fazer na mesma fileira de Santo Antônio. Diz a história que era de uma família afortunada, financeiramente bem colocada. E é interessante, os santos nessa época, tanto Santo Antônio, Francisco de Assis, Santo Inácio, são pessoas que têm materialmente, digamos assim, o tudo, mas resta um vazio interior, com certeza. E este vazio, diz um autor, também um escritor, ele é do tamanho de Deus. Todo vazio que nós trazemos é do tamanho de Deus. Portanto, só Deus pode ocupá-lo. Qualquer coisa que eu coloque aí para preencher, não satisfará. E por isso tem que aumentar a dosagem. Seja do que for que eu coloque na vida para satisfazê-la. Não gera equilíbrio. Porque esse vazio é do tamanho de Deus. E só Deus pode preenchê-lo. Busquemos a Deus com todas as forças que podemos ter. Com todo o coração, com toda a força, com toda a capacidade. E não estamos sozinhos. Ele nos garantiu a força do Espírito. Deus é o Deus dos vivos. Deus é o Deus dos vivos. Então sejamos espertos, não da esperteza deste mundo, mas estar desperto por aquele dom que o Espírito de Deus nos concede. Os primeiros, ou cada um quer desejar ser o primeiro a amar, e o último a odiar. O primeiro a amar, e o último a odiar. O primeiro a abrir-se, o último a fechar. Porque Deus abriu o seu coração. Disse na lança que abriu o coração de Jesus e o seu lado e atingiu o seu coração. Deus abre o coração de maneira esplêndida. Então, para que tantos corações fechados? Tantas caras amarguradas? Tantos resmungos? A vida já é difícil. E viver então com pessoa resmungona, mais difícil ainda, não é? E que peso que é ficar com pessoa que só vê o negativo, 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 e ela vê tanto negativo que vê mais um pouquinho ainda de negativo, né? Então, tem pessoas que gostam assim, têm prazer de ficar falando de coisas, meu Deus. Vamos falar de coisas que podem nos sustentar, nos fortalecer, e a palavra de Deus garante isso. Santo Antônio teve que deixar Deus falar muito em seu interior. E o que aconteceu em sua vida nós podemos celebrar ainda hoje. Deus quer fazer maravilhas. Estais enganados? A lei do livre-ato que quer apresentar a Jesus, que o irmão devia assumir, casar, e apresentam este caso para colocá-lo à prova. Não coloque Deus à prova. Permita que Deus se revele como Ele é. E o que nós rezamos seja de fato verdade. Seja feita a vossa vontade. Já pararam para pensar nisso? Seja feita a vossa vontade. E às vezes sucede coisas, e que quando nós suplicamos, às vezes, nós falamos, seja feita a vossa vontade. Mas se repararmos bem, nós dizemos isso, seja feita a vossa vontade, desde que concorde com a minha. Porque se não concordar, a gente balança demais. Seja feita a vossa vontade, porque eu sei, Senhor, eu posso não entender. Os meus sentimentos podem estar os mais tumultuosos, mas eu sei que Tu estás e isso basta. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e isso me satisfaz. Diante de tanta maldade, a Tua bondade, Senhor, dá sentido à minha vida.
diante de tantos distanciamentos que podemos experimentar, estás tão próximo. Te louvo, como Jesus louvou o Pai. Te louvo, Senhor. Então, que assim seja na vida de todos e que cada um de nós se sinta verdadeiramente animado pelo Espírito de Deus e com Santo Antônio proclamar que nosso Deus é o Deus da vida e que nós nos colocamos a serviço do reino, como sua mãe Maria, a mãe de Jesus, nos pediu: fazei tudo o que ele vos disser. E parabéns a essa comunidade que tem como padroeiro Santo Antônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.